Olá, pessoal, que bom vocês conosco de novo, lembrando que você está no canal 26 ou 526 da Claro, TV Onix. É lógico, o programa é Roda de Amigos. Eu tenho 3 convidadas mais do que especiais. Eu recebo a doutora Gisele Furkenberg Bonfá, é advogada do direito empresarial, direito da família e outras questões também. Muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Você é sempre um querido, nos convidando, e é sempre um prazer estar aqui com você. Que bom. E a doutora Bruna Elias Parreira, ela é médica ginecologista, obstetra e coloca de fato a mão na massa em todos os partos que tem lá na maternidade onde atua. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora Bruna. Obrigada eu pelo convite, poder estar aqui falando um pouquinho aí do que a gente faz. Que bom. E a doutora Tatiane Cavicchioli, ela é também advogada, atua na área de gestão empresarial e direito, que é o direito empresarial de família também. Muito obrigado, viu? Boa tarde, Dagoberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês e com as demais convidadas para a gente expor um pouquinho. Que bom. A gente estava conversando aqui no intervalo antes de iniciar o programa, que no próximo dia 11, dia 11, né? Dia das Mães, é isso? Dia 11, Dia das Mães, dia 11 de maio. Então, muito oportuna a tua participação. Como médica, ginecologista, enfim, participa dos partos, tem muita convivência com mães, né? Sim, muita. É meu dia a dia, né? Teu dia a dia é esse. O meu dia a dia é lidar com isso, com as gestantes, as puérperas, né? As mães que estão começando aí o caminho delas. Que bom. Gisele, agora eu vou te chamar de Gisele. Quantos filhos? 2 filhos. 2. 2 filhos. Pode falar a idade dos Sim, dois? Sim, eu tenho um de 19 anos e uma de 6 anos. É um filhão já, né? Já tá na faculdade, passou na federal. Eu tenho o maior orgulho, né? Porque eu falo pra todo mundo, assim, meu filho fala 4 línguas. Vai pra mesma área? Porque ele é muito inteligente, então eu tenho que falar, porque é um esforço, né? Os filhos, tem um ditado que diz, ditado não, uma conversa, tem que os filhos, eles são sempre melhores que os pais. Será que é isso mesmo, Tatiane? Enfim. Na verdade, eu acho que tem aquele sentimento de mãe, obviamente, né? Sim. Eu falo de nós sempre valorizarmos, né? E a gente se dedica tanto, inclusive na criação, que realmente a gente vai moldando os filhos e, obviamente, que nós temos orgulho, né, dessa transformação. Porque a gente transforma eles e eles também nos transformam como seres humanos. Então, assim, o papel de mãe, eu acabo definindo como transformador na minha vida. Foi um divisor de águas. Que bom. Doutora Bruna, como foi parar nessa profissão, que é uma profissão abençoada, né? Sim, foi. Na verdade, acho que a profissão me escolheu. Eu brinco que no internato, né, que é os 2 últimos anos da faculdade, eu me deparei com a ginecologia e obstetrícia e me apaixonei. Porque até então... Na faculdade. Até então eu não tinha pensado nessa especialidade. E aí eu brinco que eu passei a graduação inteira, assim, finalizei tentando achar outra coisa, né, que eu gostasse, mas não teve jeito, assim. Teve algum momento específico que deu essa... Eu acho que a obstetrícia é a minha grande paixão. Em especial? Não, acho que o dia a dia mesmo da obstetrícia. Porque apesar de muita gente, né, às vezes, é desgastante, parto normal, não tem hora pra você ir. Mas passar a fazer parte desse momento da transformação de tantas mulheres é muito especial, sabe? Eu falo muito para as minhas pacientes, eu agradeço por você ter me escolhido para estar com você nesse momento. Ou por eu ter participado desse momento da sua vida, né? Porque é um momento realmente transformador. E você tá ali, você vivenciar aquele primeiro contato. Às vezes você é a primeira pessoa que pega naquele bebê, né? Naquela criança. E todo o decorrer que vai ter, né? É a vida se iniciando. A vida já tá... E a gente lida muito mais com a alegria do que com a tristeza. Óbvio que tem casos tristes, tem casos ruins, né? Mas a gente lida muito mais com a alegria. E mesmo nos casos ruins, tem sempre a esperança de um novo futuro, né? Mesmo quando a gente lida com um aborto, tem a esperança de uma nova gestação. Então a gente lida muito com a esperança, com a alegria. E eu acho que isso é muito legal. Que bacana. Gisele, você, quando mãe, ali pela primeira vez, você guarda aquele momento ainda? Foi especial? Então, foi muito especial, né? Porém, né, faz 19 anos, né? E a gente não tinha essa humanização que a doutora está mencionando, né? Hoje a coisa melhorou muito. Eu acabei sofrendo violência obstétrica naquela época. Então, isso há 19 anos. 19 anos. Os equipamentos naquela época de hoje mudou muito?
Eu acho que mudou muito a visão, eu acho que mudou muito a formação dos profissionais. O enfoque ali, a abordagem. Eu acho que essa abordagem, eu técnica. Eu acho que isso mudou. Eu acho que hoje a mulher ela assume muito mais o papel de protagonista do parto dela do que antigamente. Antigamente era o médico, né, que fazia o parto. Hoje não, a mulher faz o parto dela, né? A mulher tem mais essa autonomia, esse conhecimento, essa informação. Então acho que isso mudou. Tem a técnica, né? Isso que você percebeu, vivenciou, enfim? Então, não foi nem por conta da minha médica, que ela é maravilhosa, né? A minha ginecologista até hoje se transformou em uma amiga pessoal, para você ter uma ideia. E a minha segunda filha, né? Eu tive ela nos Estados Unidos. Ela é americana. Então, eu tenho essa experiência de ter o parto no Brasil e ter o parto nos Estados Unidos, né? Então, lá eu tremia, para você ter uma ideia. Foi difícil para mim, mas eu fui tão, acolhida. Essa é a palavra, né? Eu fui muito acolhida, muito bem acolhida. Minha experiência foi maravilhosa no segundo parto. Então, eu vejo essa transformação dos tempos, né? E dos profissionais. Porque, na verdade, a época foi uma enfermeira que acabou ocasionando tudo isso, né? Conduzindo dessa forma equivocada, antes da minha médica chegar. Mas... No caso da enfermeira, o trabalho era de obstetrícia, né? A gente tem as enfermeiras obstetras, né? Sim. Ou as obstetrizes, que é uma graduação diferente, que elas às vezes atuam nos partos, né? Elas atuam principalmente nos partos de baixo risco, elas têm autonomia para fazer o parto, fazer toda a condução, e elas acompanham também nos partos de alto risco com a gente, junto com o médico, né? Muito bom. Doutora Tatiana, no próximo dia 11 vai receber um presente do maridão e de quantos filhos mais? Eu espero, né? De uma filha. Minha filha está em vias de completar 5 anos, né? E fazendo meu relato de parto, porque é a minha única experiência por hora. E foi uma experiência maravilhosa. Na verdade, tudo decorreu na mais pura naturalidade, foi cesárea. E eu estava relatando para eles, né, inicialmente, de que eu sempre tive o sonho que a bolsa estourasse. Meu psicológico não estava preparado para o parto natural. E realmente aconteceu tempos antes de eu ir à maternidade. Então, foi maravilhoso. Bom, doutora Bruna, o teu primeiro parto foi bacana? Foi legal? O que achava que ia ser mesmo? O que eu fiz? O que você ou fez? O meu parto? Não, enquanto profissional. Sim. Eu acho que os primeiros são na graduação, né? Que a gente acaba fazendo. E aí, acho que é tudo muito novo pra gente, né? A gente fica muito assustado, né? Depois, com o tempo, vai ficando mais natural, a gente vai ganhando confiança, segurança e vai sendo mais prazeroso. A formação de um profissional médico, uma profissional, enfim, ela dá um ferramental suficiente ali para o real, a coisa como vai acontecer? Acho que sim. Acho que depende muito da formação, né? A gente não tem faculdades diferentes, qualidades diferentes. Mas, de uma maneira geral, sim. A gente sai com uma formação básica de uma maneira geral, generalizada, né? E aí, depois você vai se especializando, se capacitando para você estar lidando mais com aquilo mesmo, né? Você ser realmente um ginecologista e obstetra, né? Ou você ser realmente um pneumologista, um cardiologista, né? E aí, você complementa a sua especialização, né? Não, perfeito. Doutora Gisele agora. A doutora Gisele de novo. Quando do teu primeiro caso, foi na área de... O meu caso, você está dizendo como advogada? Como advogada? Foi um caso de dissolução de sociedade. Já na área de direito empresarial? Já na área de direito empresarial. Inclusive, conversando com os juízes, eles falaram, nossa, mas não teria um caso um pouco melhor para você atuar, assim, já para iniciar? Mais leve, o inicial? Mais leve, já foi, assim, um litígio daqueles, uma dissolução de sociedade. Chegou a defender no tribunal ou não? Só perante o juiz ali, não? Não, nós não chegamos no TJ porque nós conseguimos fazer a conciliação das partes. Então foram 2 Já é uma vitória boa, né? Uma grande vitória, mas durou muitos anos. Vou ser bem sincero para você, durou bastante anos. Foi logo em 2013 que iniciamos essa disputa grande. Sentiu a confiança no primeiro momento ali? A mesma confiança que a doutora Bruna sentiu? É bem complicado, porque nós até estávamos conversando anteriormente sobre a insegurança jurídica, né? Ali a gente tinha um pouco mais de segurança jurídica, né? Porém, com o andar de toda a situação, né, envolvendo direito
de todas as partes, ali você fica assim, né, receosa e não totalmente segura. Mas a gente tem os nossos longamanos, que a gente fala, né? Os longamanos são as pessoas mais experientes que a gente procura, né? E que acaba nos ajudando nesse sentido. Para se amparar, né? Exato, nos momentos acaba amparando necessários. Tudo isso. Mas deu tudo certo. Fomos pelo lado na via da conciliação, que é sempre melhor. Sempre melhor. E deu tudo certo. E o nosso escritório ele é muito voltado para isso. Não, até hoje. Parece que o melhor caminho, o caminho mais curto, até embora às vezes alguns casos demorem mais, mas é a conciliação. Melhor do que a briga, né, no caso. Exato. É isso, doutora Tatiana? Na verdade, assim, a gente sempre opta, né, pela via da conciliação em si, porque exige um trabalho também do profissional. Às vezes é muito mais trabalhoso porque você tem que trabalhar com outro profissional da parte contrária, né, para poder conciliar os interesses. Então, muitas vezes exige aquela energia realmente para que isso aconteça. Obviamente que a composição, nunca os dois lados saem ganhando, né? Chega-se num denominador comum. Ninguém ganha e ninguém perde. Não, é verdadeiro isso, né? Mas acaba evitando, se eventualmente é no começo, acaba evitando aquele desgaste processual. Assim, eu digo processual no seguinte sentido. Por quê? Envolvem emoções, né? Cada parte detém a sua razão, né? E em vez de nós colocarmos, né, na mão do juiz para que ele decida de forma imparcial, obviamente, a gente tenta fazer essas tratativas, né, expondo o melhor caminho, obviamente. Perfeito. Né, para que essa Os advogados, eles têm momentos próprios, assim, aqueles que eles conversam. Claro. Durante um processo, conversam? É preciso isso, é necessário. É uma relação, é necessário. Obviamente que a gente tem um limite para isso, né? Porque o nosso cliente ele tem o seu interesse e isso precisa ser preservado. E as partes têm cada uma. A partir do momento que nós verificamos que a outra parte não cede, né? E não é nem pelo profissional, mas é pelo próprio cliente, a gente acaba deixando a instrução ela decorrer para que o juiz... E quando que o caminho de vocês, doutora Gisele e doutora Tatiana, se cruzaram profissionalmente? Isso foi ótimo, né? Nós estamos juntas há 13 anos. 13 anos. É um número cabalístico, né? Muito, 13, né? 13 anos. Nos conhecemos quando fazíamos estágio na Defensoria Pública. E como a doutora Gisele disse, no início, né, tem aquela insegurança, como a doutora Bruna disse, e nós criamos realmente uma relação, além de amigas, né, de confiança, obviamente, porque inicialmente foi a troca, né, de conhecimento, de dúvidas, quando nós resolvemos, né, abrir um escritório juntas. Se está funcionando bem até agora, com certeza. Continuem assim. No caso da profissional médica, a equipe ela muda de acordo com a tua vontade ou não? Ou aquela coisa de escala, você não sabe quem vem na equipe, enfim? Depende. Depende da sua forma de trabalho, né? No plantão mesmo, geralmente a equipe é rotativa, né? Então tem a equipe do plantão, aí muda, por exemplo, se é segunda, se é terça, você vai. Às vezes, quando você está falando no privado, né? Aí você tem, às vezes você tem a sua própria equipe, né? Então aí você vai ter a enfermeira que trabalha com você, a doula que trabalha com você. Alguns colegas trabalham dessa maneira. Então, a médica pode escalar essa equipe? Pode. Se for particular, você pode escolher a equipe que você vai trabalhando. Acontece muito? Acontece. No particular, sim. Nos planos pelo convênio, na maternidade, ou tanto na Unimed quanto na Santa Casa, aí tem a equipe do plantão. O que muda aí, eu quero entender, seria o grau de afinidade, de confiança? Muda um pouco, né? Às vezes você chega num plantão que tem uma equipe que você gosta, você tem mais afinidade, você fica um pouco mais tranquilo. Uma equipe que você tem menos afinidade, você fica um pouco mais atento, né? E aí você vai acompanhando. Muito bom. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já lembrando que nós estamos recebendo a doutora Gisele Furkenberg Bonfá, advogada, doutora Tatiana Cavicchioli e também a doutora Bruna Elias Parreira. E voltamos já. Answer to the children of the sky.
E voltamos com o programa Roda de Amigos. Hoje estão participando comigo e com vocês a doutora Gisele, a doutora Tatiane e a doutora Bruna, que é a coordenadora, é isso, né, Bruna? Isso. Coordenadora lá da Maternidade da Santa Casa. São Carlos. Estava me dizendo o tempo que tem lá já de trabalho, de experiência, enfim. E tem alguns momentos que a gente do lado de fora, a gente sempre imagina muita coisa, né? Tem aqueles momentos festivos, aquele pai mais festeiro, quer já abraçar todo mundo, brincar com todo mundo. E tem aquele mais fechadão, mais sisudo, enfim. Tem um pouco de tudo. Tem. A gente vai se adaptando ao jeito de cada um, né? Do pai, da mãe, tem mães que são brincalhonas, que... Mesmo antes do parto? Mesmo antes. A gente brinca, tem paciente que às vezes durante o trabalho de parto eu falo, gente, você ainda tá sorrindo? Tem aquele que desmaia, né? Tem o pai que desmaia, tem o que não quer, não, eu não vou entrar, deixa outra pessoa aí, eu vou ficar aqui no meu canto, e aí a gente vai lidando. Para quem está gestando, enfim, tem daqui 2 meses, enfim, vai lá com vocês. Vai a hora do parto. O que você poderia dizer para essa futura mamãe? Eu acho que buscar informação. Eu acho que quando a gente tem informação, a gente ganha poder, né? Então, acho que ela estudar sobre o parto, entender, desconstruir vários mitos que a gente tem na nossa sociedade, eu acho que é enriquecedor, assim. Até para ela ter mais autonomia sobre o corpo dela, sobre o parto dela, sobre a vida dela. Poder conversar mais, externar mais os sentimentos, enfim. Isso, tirar as dúvidas, conversar com o seu médico, conversar com a sua equipe, né? Às vezes não só o médico, mas vai ter toda a equipe que vai estar assistindo ela. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais conversa, melhor. Por outro lado, a equipe, os médicos, enfim, os profissionais que atuam nesse momento, eles têm também esse mesmo sentimento, essa preocupação? Eu acho que hoje sim. Eu acho que é uma coisa que a gente vivencia. É crescente. A gente estava até numa reunião hoje falando sobre isso. O quanto isso foi mudando com o passar do tempo. Não só na obstetrícia, né? Em outras áreas da medicina. Uma evolução, né? Normal. Hoje a gente conversa, a gente explica. Até porque o conhecimento, ele tá aí, né? Na palma da mão. Você pega um celular, você pergunta lá no chat GPT. Sim. E o conhecimento vai vir para você, né? Então, não dá mais para ser aquela coisa que vem de cima e pronto, que você não questiona, que você não busca, né? Na verdade, sem dúvida, pois não. Eu só gostaria de fazer um apontamento. Fala um pouquinho mais. Da questão da visão, né, do profissional em si, não ser mais tão somente o conhecimento técnico, como a doutora Bruna disse. Mas eu acho que o que as pessoas exigem de nós, de vocês, é o acolhimento. E a gente também sente isso no escritório. Porque realmente o conhecimento, as informações, elas estão muito fáceis, estão muito acessíveis. As pessoas, elas querem realmente uma solução, né, uma possibilidade de resolver aquele problema, mas ao mesmo tempo ela também quer ser ouvida, né, acolhida. Não, e eu vejo às vezes a paciente às vezes chega com uma listinha assim, aí ela vai te perguntando, te testando mesmo assim. Isso aqui é indicação de cesárea? Isso aqui é indicação de parto normal? Isso aqui, nananã? E aí você já até percebe, né? Falei, olha, você leu isso, você leu aquilo, é assim, tem esse lado, tem aquele lado. E acho que hoje a decisão ela é muito compartilhada, né? Você apontar o pró, o contra de cada um para que você consiga tomar uma decisão. Doutora Gisele, no direito também ocorre isso, né? Sim, ocorre muito, né? Hoje em dia, principalmente com essas doenças mentais que nós temos, né? Ansiedade, burnout, enfim. Aumentou isso? Nossa, parece aumentou que sim, absurdamente. Né? E quando a pessoa adentra com o processo, a gente fala que ela se aproxima daquela pessoa que ela quer, na verdade, se distanciar. Né? Essa é uma realidade que a gente precisa colocar para a pessoa e ela tem que ter um psicológico também para enfrentar um processo. Então, assim, ser mãe é maravilhoso, né? É um momento mais sublime da mulher e da família em si, né?
o processo já é algo totalmente o inverso, né? Muitas vezes é algo de muito errado que aconteceu com aquela pessoa. Mas ambos têm essa conexão que a doutora Tatiane estava falando, de você acolher as pessoas, né? Tanto a mãe que vai ter o bebê, que está ali naquele momento mais importante. Você comentou do seu parto e eu até pensei, eu falei, gente, imagina ela nos Estados Unidos, outra língua, outro tudo, e ela conseguiu se sentir acolhida. Exato. Né? Olha, e aqui no país dela, na língua dela, ela não se sentiu acolhida, né? Exato, foi bem isso. E eu, quando você contou, eu pensei isso, assim. Eu tremia tanto pegando esse gancho, doutora Bruna, vocês têm um intercâmbio? Com outros países, enfim? Tem. Hoje é bem natural. É bem comum, assim. Eu fiz 2 estágios em Portugal, na Europa, porque eu fiz uma especialização em gestação de alto risco. E aí eu fiquei um mês lá, fazendo estágio, né, observando a rotina deles. Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil, porque eles são um pouco mais burocráticos. Mas é bem comum, hoje em dia, a gente fazer esses estágios fora. Gestação de alto risco, o que se enquadraria? Olha, todos os problemas de saúde da mãe, assim. Então, pressão alta, diabetes, epilepsia, lúpus, paciente com doença renal crônica. É uma gama enorme. Apresenta alguma morbidade? Se o bebê tiver alguma alteração, também ele é assistido num pré-natal de alto risco. Mas aí, muitas vezes, a gente precisa lançar a mão do médico especialista em medicina fetal. É uma especialização um pouco diferente, mas que muitas vezes está associado com o aumento do risco da gestação também. Então, elas se comunicam, né? Então, vamos supor, um neném com síndrome de Down. A gente tem mais risco de cardiopatias, um neném com anencefalia. Tem mais risco de pré-eclâmpsia para essa mãe, tem as complicações associadas para a mãe também, né? Uma curiosidade, eu acredito que é de muita gente, nasceu o bebê, né? Foi para casa, no convívio da família, então muitos voltam a conversar com a profissional, com a equipe, enfim. Ó. Sim, com certeza. A última paciente que eu atendi hoje mesmo, a nenenzinha dela tá com quase 2 anos e passou hoje em consulta, né? Aí quando elas vêm eu até brinco, eu falei, cadê a neném? Cadê? Tem que trazer. Ficou. A gente cria esse vínculo de às vezes virar amigo, né? Mesmo assim, exatamente. A minha médica obstetra, né? Ela se tornou uma grande amiga. Ela me liga para perguntar coisas básicas, assim. Eu tenho também pacientes que viraram amigas mesmo, assim. A gente às vezes bacana, cria um vínculo... né? Tem esse lado bem humano. E tomara que aumente cada vez mais, né? Nós estamos precisando de um pouco mais disso, né? No caso do direito, Tatiane, vocês, por exemplo, tem o antagonista, né? O advogado que está do outro lado lá. Tem aqueles momentos mais tensos, né? Evidentemente. Depois acabam se tornando bons amigos. Na verdade, tem aquele momento tenso em que se discutem, né, as teses, cada qual com a sua razão, mas obviamente que aquilo tem que ficar no processo, né? É o problema do cliente, obviamente, você vai atuar, né, na defesa dele, mas a partir do momento que se encerra o colega, o profissional, né, agindo com ética, acaba realmente ficando harmonioso, né? Toda essa isso, Gisele. Aqueles que achavam, Exatamente. não quero ver esse advogado na minha frente depois do final. Existe essa parte também. Pois é. Óbvio, a gente não pode negar. Mas, assim, inclusive na entrega de carteiras da OAB, nós falamos muito sobre isso, né? Você estava presente. Para os advogados que estão chegando... E com mais tranquilidade no peticionamento, né? Porque eles chegam com tanto ímpeto, né? De trabalhar, né? De mostrar para o cliente, né? Mas a gente precisa ter muita cautela, porque hoje você está brigando, amanhã você está fazendo uma conciliação. Sem dúvida. Amanhã você está fazendo um acordo, você está sentando na mesa com o advogado. Então, a gente tem que ter essa maturidade, né? E tem que ter essa humildade, principalmente. Que bom, e com isso nós chegamos ao final do Roda de Amigos, né? Eu sempre fico surpresa, que como passa muito rápido, que é por conta, lógico, dos convidados, hoje convidadas mais do que especiais, experientes, cada uma em sua área, que tenho certeza contribuem muito, né, para nós que trabalhamos aqui com isso e para vocês que estão nos acompanhando. E a gente vai encerrar aqui prestando até homenagem para o Dia das Mães, para o próximo Dia das Mães, deixando que cada uma de vocês fale alguma coisa para as mamães que aí estão, para aquelas que serão mães, para os filhos, para os filhões, enfim, para o maridão, para todo mundo. Começando com a doutora Gisele, por favor. Eu gostaria muito de agradecer principalmente a Deus pela maternidade, né? Pelo dom da maternidade.
é algo que tantas mães procuram. Agradecer a minha mãe, né? E parabenizar todas as mães pelo brilhante trabalho que têm feito, porque não é fácil educar, não é fácil colocar um filho no mundo e fazer com que ele se torne um ser humano de bem, né? Uma pessoa... Que bom. Que some, né? Que some a sociedade, exatamente. Que bom. E a doutora Tatiane? Bom, primeiramente, né, aproveitar do ensejo, agradecer a minha mãe por toda a dedicação. Sou muito feliz, principalmente ser mãe da Lívia, que é uma menina muito especial. E ser mãe como eu disse, é renovador, é transformador. A gente se enriquece com essas riquezas. E que eu desejo um feliz Dia das Mães para todas aquelas, né, mães, grávidas, né, que estão na espera realmente dos seus filhos. A doutora Bruna? Acho que a maternidade, ela realmente é transformadora, ela é um desafio, ela é um divisor de águas na nossa vida, na vida de uma mulher, né? Principalmente hoje em dia que a gente trabalha, que a gente luta tanto, né? Então, acho que é um grande desafio, cheio de amor. Eu acho que é um amor que a gente nem... Quando a gente não é mãe, a gente nem entende quão grande é esse amor. Então, acho que parabenizar todas as mães, a minha mãe também, e as mães dos anjos também, que são as mães né, que tentaram, que tiveram perdas gestacionais, que às vezes a gente, esse Dia das Mães é um momento de dor para elas também, para as mães que estão tentando, as tentantes, né? Então, acho que é um parabéns aí para todas as mães que são, de alguma forma, vivem essa maternidade e esse amor. Ok, muito obrigado mais uma vez. Eu vou presenteá-las com um mimo, né, que nos é fornecido pela Sumirela, do empresário Danilo, e agradecendo mais uma vez Marquinhos Pila, que assina o mobiliário aqui do Roda de Amigos. Agradecendo a você mais uma vez, ok? Muito obrigado.